Está entrando no ar o programa Entre Mulheres. Mulheres que edificam, curam e transformam à luz da palavra de Deus. Apresentação: missionária Patrícia Freitas e equipe. Realização: Conselho Entre Mulheres do Brasil. Brasil! Boa tarde, povo lindo e abençoado do meu Brasil, da minha cidade, da Baixada Fluminense. Você que sintonizou agora ou que nos acompanha através das redes sociais, seja muito bem-vindo. É muito bom desfrutar da tua companhia nessa tarde. Eu tenho certeza que o Eterno, o nosso Pai, já deixou preparada bênçãos espirituais para a nossa vida, para a nossa casa, para todos aqueles que creem e que buscam a sua presença. Porque a sua palavra diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se você está aqui, se você parou aí, se você sintonizou agora, se você está no seu carro, no seu comércio, eu não sei onde você está, mas o Espírito Santo, ele já te viu aí. Ele já sabe a sua necessidade e irá trabalhar de acordo com aquilo que nós necessitamos. Estamos em setembro. Como esse ano está passando rápido. Até agosto, que era um mês que a gente ficava. Gente, agosto vai até 34, não é possível. Agosto passou com uma rapidez. Já passamos da metade do mês de setembro. Tudo está indo numa velocidade. E isso é proposital, porque tudo tem um propósito. Deus, ele deixa escrito que seria necessário que os dias fossem abreviados. E nós temos a certeza que a palavra está se cumprindo cabalmente. Cada versículo, cada texto da Bíblia, tudo está se cumprindo. Então, eu creio que nessa tarde será uma tarde diferenciada para você. Porque setembro, ele está fazendo uma alusão a Setembro Amarelo, mês de valorização da vida. E nós que estamos presenciando pessoas que têm chegado num estágio de dor tão grande, de desespero tão grande, de angústia tão grande, que têm atentado contra a sua própria vida. Então Deus nos tem dado palavras acerca da importância de se valorizar a vida. Porque a vida é um dom, a vida é um presente. A tua vida tem importância. Você não veio na terra a passeio. Você não é um acidente de percurso, um erro do passado. Não, você é alguém que Deus depositou um dom, que é a vida, que é viver. E nós estamos aqui nessa tarde não para te julgar, mas para te escutar, para te estender a mão, para liberar uma palavra de bênção, para que você venha sair desse estágio de morte, desse vale de ossos secos. Deus tem uma palavra para você. Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alívio nessa tarde, a força nessa tarde, a esperança nessa tarde, a vida nessa tarde. Então fica sintonizado aí, porque Deus vai usar canais aqui através da música para te levantar palavras de vida, para que você venha ressuscitar. Porque antes da morte física vem a morte espiritual. E o Senhor está querendo nos despertar nessa tarde. E para nos ajudar com esse programa,
Está conosco a nossa querida pastora Nívia Cruz. Seja bem-vinda, boa tarde, que Deus te use poderosamente nessa tarde como um canal totalmente desobstruído. Amém, obrigada. Um grande prazer estar aqui mais uma vez com essa mesa maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem grandes coisas para falar conosco nesse lugar. Amém. Está conosco também a cantora Cris. É a primeira vez que você está numa rádio? Oi, boa tarde, graça e paz. Sim, minha amada, é a primeira vez que nos encontramos dentro de um estúdio, de uma rádio, e eu me sinto privilegiada por estar aqui na tarde com pessoas tão especiais, com vasos tão edificados. Que coisa linda, seja bem-vinda, tá? Está conosco também a nossa querida missionária Vanessa. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, graça e paz a todos. É um motivo de alegria, é uma honra estar aqui. Convite muito especial. E antes desse convite que a Patrícia fez, o céu já tinha preparado essa tarde. Eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas, os corações. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo tremendo na vida daquele que está escutando essa rádio. Vai ser bênção de Deus. Amém. Está conosco também, entre mulheres, uma piquitita. Ah, gente. Natiele, seja bem-vinda. Também já está programado há muito tempo para você vir aqui, né? Boa tarde, Patrícia, tudo bom? Eu queria te agradecer muito, que Deus te abençoe, tá bom? Amém. Obrigado. Eu recebo, cumprimento os nossos ouvintes, todo mundo tá feliz aí de ouvir a tua vozinha aqui nos estúdios da rádio. Vai cantar daqui a pouco pra gente, né? Vou cantar uma música que significa profetiza, porque a gente tem que profetizar na nossa vida que tudo vai acontecer. Coisa linda! Olha, pastora Rafa, que coisa linda! Boa tarde, pastora Rafa! Eita glória, boa tarde a todos, uma boa tarde de salvação, uma boa tarde de alegria, uma boa tarde de vida, uma boa tarde de Jesus Cristo para todos. Amém. Vamos aproveitar e pedir à nossa querida cantora Cris para fazer uma oração, entregar nossa vida, entregar a vida dos ouvintes, dos internautas, de todo mundo que nesse momento possa dobrar o seu joelho, quem puder. Quem não puder, feche seus olhos, porque estamos pedindo e temos acesso ao Santíssimo Lugar através do nome de Jesus. Oremos. Poderoso, eterno e amado Deus, poderoso, eterno e amado Pai, nesse exato momento, Pai, não dobramos só os nossos joelhos, mas também, Pai querido, dobramos e rasgamos os nossos corações diante da Tua presença. O que seríamos de nós sem a Tua presença, Pai? O que seríamos de nós, Pai querido, se não fosse o Teu amor? Deus. E nós estamos aqui, Pai, por causa do Teu amor. Obrigada, porque Tu olhou Jesus. para nós e viu, Pai querido, em nós, achaste graça. Aleluia, nos chamaste, Pai querido, para Te servir, Pai, como sacerdócio santo. E nessa tarde, Pai querido, que muitas vidas sejam alcançadas pelo derramado Teu Espírito, por meio da palavra. Pai querido, porque o agente hoje vai ser a palavra. O agente, Pai querido, de ação vai ser a palavra nessa talabaçuia rega. Nesse exato momento eu posso crer, eu posso ver e sentir, alabaçuia, que vidas serão alcançadas de forma poderosas. Anabaçuba, você, Labaçuba, neste quarto. Deus. Você aí, decomenece, Arabaçuba, nesta cama. Você aí, dona de casa, lavando essa louça. Você, motorista, Labaçuba, de aplicativo, dirigindo este carro. Não importa onde estiver, Labaçuba, alcance. Alabaçuba, eu sei, você vai ser tocado pelo Espírito Santo. De forma maravilhosa e poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu queria ouvir a nossa pastora Rafa ainda nessa mesma atmosfera, e eu creio que essa atmosfera vai permear todo o programa, porque Deus, cada tarde Ele fala de uma maneira especial aqui nesse lugar. E eu creio que a direção é dele, e Ele já começou a falar
e Ele tem algo para derramar nas nossas vidas através da pastora Rafa. Uma boa tarde a todos mais uma vez. Quero deixar uma palavra para o seu coração. João, capítulo de número 4, versículo 7. Vai dizer assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Eita, meu pai. dá-me de beber. É bem verdade que nesse setembro amarelo nós estamos vivendo esse momento, nessa era que estamos vivendo, de muitas terapias, psicólogos, psicanalistas. E Jesus fez a maior sessão de terapia a céu aberto em um Meu poço. Deus, fala Deus. A maior sessão de terapia foi a céu aberto na beira de um poço. Ah, não foi dentro de um set? Não foi. Não foi no consultório? Não, não foi. Não foi. Foi num céu aberto à beira de um poço. E ali o Jesus inicia uma conversa. Porque quem precisa de ajuda, pastora Nívia, só precisa botar para fora. Verdade. Falar. E Jesus inicia um bate-papo. E o bate-papo é: me dá de beber. Mas como pode a fonte pedir água? Você entende? A fonte pedindo água. Sim. Mas é porque ele está dizendo: eu quero o que você vai pegar. E ela vai dizer: você não tem nem com que tirar. Você é judeu, como é que pode você falar comigo? Todos os questionamentos possíveis ela usou para não dar crédito ao que Jesus iria falar. Mas quando Jesus começa a falar, ela entende que a fala dele é diferente. Ele começa a dizer para ela: se você soubesse quem te pede, você me pediria. Ele está dizendo assim: olha, eu sei a necessidade do teu coração. Eu sei o que você necessita. E aí, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água viva. E ela se interessa porque ela pede: então me dá dessa água. E aí ela começa agora a dizer: não, mas espera, você não tem nem com que tirar. Aí ele fala assim: então me fala aqui, você quer da minha água? Vai e chama o teu marido. E ela diz: não tenho. Aí ele fala o que para ela? Isto disseste Bem. Com verdade. Disseste bem e com verdade, porque tiveste 5, o que tem agora não é teu. A maior sessão de terapia que Jesus fez foi a céu aberto à beira de um poço, tratando naquela mulher que era uma mentirosa, adúltera, a verdade. Repara que o próprio Jesus declara em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ela fez o mesmo caminho de todo dia, mas naquele dia ela encontrou o caminho. Ela encontrou em Jesus a palavra da verdade. E agora ela encontra a vida para ela, porque quando Jesus trata das suas emoções, trata dos seus sentimentos, Jesus dá a esta mulher um novo sentido de propósito e um novo destino para a sua vida. E aí em João 4:28 vai declarar: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi até a cidade para proclamar Jesus. Porque quem se torna uma fonte não precisa carregar cântaros. Nessa tarde eu profetizo para a tua vida que o cântaro que limita que você venha jorrar água boa, hoje, nessa tarde, ele será largado, dispensado, porque o Senhor te transforma em uma fonte que salta de água para a vida eterna. E que Deus abençoe a sua vida nessa tarde. Glória a Deus. Eu estou emocionada porque ontem foi a palavra que a cantora Cris trouxe. Aleluia. Existe vida aí. E não acabou, espalharam por aí que já terminou, que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar.
Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Só o Senhor pode dizer que a tua história acabou. Nessa tarde receba o fôlego de vida na Arabaxeira e anda na banda saio. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí. Aleluia. Existe vida aí. Oh, aleluia! Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga na baixeira e calabaio, ou na baixeira e anda na banda suricalabaio, você não pode desistir na rabanda suricanta rabadaia. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Você crê? Se você crê, você vai voltar a viver hoje ainda. Essa palavra de morte que você recebeu, ou esses ataques de morte no seu pensamento, no seu coração, Deus está dizendo, ainda tem lebandaçai vida aí. E você vai voltar a reviver. A rabanda suricoma na banda sai em nome de Jesus. Oh, aleluia! Vamos ouvir Natiele louvando, adorando ao Senhor. Alamana, Shuriandarai. Oh, aleluia! Quem nunca chorou aos pés da cama? Quem nunca clamou sem nem falar? Se sentiu num vale de ossos secos, sem ter força e ânimo pra levantar, hoje vem com autoridade pra te olhar nos olhos e falar. Profetizo que hoje os teus sonhos, em nome de Jesus, vão se realizar. Ossos secos hoje ressuscitarão.
Pai. Nós profetizamos vida, Senhor. Vida, rebandarachuri andarai. Ossos secos, ouçam a voz do Senhor nessa hora. Nós profetizamos vida e damos uma ordem, cada osso, alamanachuri andarai, rebandarachuri andaracantarai, encontrará o seu osso nessa tarde. Haverá uma junção nessa tarde. Rebandarachuri andarai, destinos charamanacanto e alai, que foram desconectados, alamanachuri andarai, através de morte. Rebandarachuri andaracantarai, nós profetizamos agora que serão conectados pelo poder que há no nome de Jesus. Rebandarachuri andarai, tudo aquilo que faz parte do propósito, rebandarachuri andarai, chegará até você, chegará até mim. Remanto e alamanachuri andarai, portas serão abertas nessa tarde. Remanto Tui alamanai rei xerei, porque ele tem a chave que abre, ele tem a chave que abre, ele tem a chave que abre. Rebandarachuri andaracantarai, e ele está conectando, rebandarachuri andarai, e aonde havia morte, rebandarachuri andarai, está havendo vida neste momento, porque o Espírito dele está visitando, o Espírito do Deus vivo está visitando, o Espírito do Deus vivo está entrando na tua casa. Aramanachuri andarai, nós não estamos aqui para julgar. Rebandarachuri andarai, o que te causou essa dor, o que te colocou nesse vale, rebandarachuri andarai, mas nós estamos autorizadas pelo poder que há no nome de Jesus a profetizar, a liberar palavras, porque foi exatamente o que Jesus fez no poço de Jacó. Alguém cavou aquele poço que levou o nome de Jacó. Alguém manteve aquele poço em funcionamento. Tudo isso conexões do propósito, porque se não houvesse aquele poço, a mulher samaritana não iria estar naquele exato momento, naquele lugar, para pegar água. A Bíblia diz que ela fazia isso, era costume, era algo do seu dia a dia. E mais uma vez, ela vai até aquele poço, achando que seria um dia comum. Mas quando Jesus chega, os dias comuns se transformam em extraordinários. Jesus, assim como ele tinha um plano para a vida daquela mulher, ele tem um plano para a tua vida. Assim como ele fez e manifestou o extraordinário na vida daquela mulher, ele quer manifestar o extraordinário hoje na tua vida. Ele quer fazer a água, não uma água que a gente precisa alimentar o nosso corpo, porque Jesus, ele trata da alma. Ele é o único que tem o poder de restabelecer, de avivar, de levar consolo a almas cansadas, a espíritos abatidos. E nessa tarde é exatamente isso que ele quer fazer, pastora Nívia. Porque às vezes já se esgotou. Igual aquela mulher do fluxo de sangue, verdade, que há 12 anos ela sangrava, e a Bíblia vai dizer que ela gastou todos os seus bens, tudo aquilo que ela possuía, buscando, verdade, uma cura, uma, sim, solução para sua doença física. Ok? Sim. E ela vai, mas ela ouve falar que Jesus ia passar por ali. Verdade. E ela vai fazer o quê? Ela vai romper a multidão. Porque ela propositou. Sim. Ela falou com ela mesma. Ela deu uma ordem para sua própria alma. Sim. Se você tocar, se eu tão somente tocar, vai se manifestar. Se eu tão somente tocar. Então Jesus, ele é imutável. Aquele que curava ontem, ele cura hoje. Aquele que
ressuscitava ontem, ressuscita hoje. Aquele que manifestava curas e milagres, sinais e maravilhas é o mesmo hoje. Ele não mudou, porque em Jesus não há sombra de variação. Então, de repente, tem alguém nos assistindo e nos ouvindo hoje que já gastou tudo, já foi em todos os psicólogos, já foi em psiquiatra, já tomou todos os remédios psicotrópicos conhecidos, mas nada está dando jeito. Então, o que essa pessoa precisa fazer? De fato e de verdade. Bom, de fato, de verdade, posso falar de mim mesma? Claro. A gente fala daquilo que a gente vive. Exatamente. Eu fui dependente, né, de medicações, injeções na veia, né? Clonazepam, só na veia que funcionava, porque eu tive uma depressão profunda de 7 anos. Meu Deus. Né, que veio de um processo que eu passei da minha infância, que eu carreguei isso até, né, a maturidade, o desenvolvimento, a juventude, casei, levei isso para o casamento. E eu fui em 4 psicólogos, eu posso dizer assim, né? E não consegui nenhum resultado. Eu não estou aqui dizendo tirando que você... mérito. Isso, eu não estou tirando mérito. Mas o próprio Augusto Cury falou, né, que não existe o melhor psicólogo é Jesus, né? E quando eu vi que não havia resultado para aquilo, sabe? Porque eu tentei alguns suicídios, né? O último foi o pior de todos. E cheguei a ficar internada por conta disso. Eu vou dizer uma coisa, eu tive um encontro assim particular com Deus, de um joelho no chão, que clamando a Deus assim incessantemente, o Senhor me livrou disso. Era uma depressão muito profunda que eu tinha, não tinha mais esperança, por causa de dores que eu passei na minha infância, na minha adolescência, e muitas frustrações que fui vivendo, né? Assim como a palavra diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, né? E a gente sabe que o ladrão, ele representa muitas das vezes como se fosse o próprio inimigo nas nossas vidas, né? E às vezes aquilo que o ladrão traz para nós, né? O roubo que ele quer fazer é da tua essência, da tua alegria, é do teu sonho, da tua esperança. E muitas das vezes eu me senti assim, sabe? Mas Deus, ele me trouxe uma cura, sabe? Através mesmo de clamor. E não vou dizer assim, foi um clamor de campanha, não. Foi um clamor que eu fiz assim, eu falei, Senhor, eu não nasci com isso, eu não vou crescer com isso, eu não vou morrer disso. Foi um jaboque. Porque o Senhor uma me deu luta. isso aí. O Senhor me deu o quê? Jaboque. Vida, né? E né, com abundância. Sim. Então é isso que eu quero buscar. E eu comecei a clamar ali, eu lembro que foi um tempo assim, de uns 40 minutos, Deus me renovou, sabe? E eu nunca mais eu fui dependente de nenhuma medicação, nunca mais eu tive esses processos assim na minha vida, sabe? Deus verdadeiramente soprou um novo fôlego de vida em mim e hoje o Senhor tem me levantado para levantar outras vidas. Amém. Né? Coisa linda. Vamos para um rápido intervalo, que o Júnior já está ali arregalando os olhos e na volta a gente volta para ouvir a nossa querida cantora Cris. Você está ouvindo o programa Entre Mulheres. Você já conhece o SEM Brasil? Muito mais que uma associação, um ministério, que tem alcançado mulheres e restaurado famílias. Você também pode fazer parte dessa junta missionária. Informações pelo WhatsApp 21 98305 3930. 98305 3930. SEM Brasil. SEM Brasil. Restaurando famílias. Voltamos a apresentar o programa Entre Mulheres. Voltamos aqui com o programa Entre Mulheres e vamos agilizar, porque o tempo não espera, né? E eu quero já ouvir a nossa cantora Cris, que está aqui conosco nos estúdios da rádio, falando se você também já teve alguma experiência nesse sentido de entrar numa situação, talvez não uma depressão, mas uma dor muito grande, algo que você carregava e que... o que a gente está fazendo aqui hoje? Mostrando que Jesus, ele é a solução que você precisa. E aí eu creio que todas nós aqui já passamos muitas dores, mas você tem alguma experiência que você possa dividir conosco, com os ouvintes nessa tarde a respeito de dores? Sim, tenho sim, para compartilhar com todos. Inclusive, é o ensinamento, né? O pastor Júnior, né, um amigo nosso da IEC, ele fala que o perdão
é dar a oportunidade, né, para aquela pessoa errar de novo com você. Ele diz isso. E diz com muita propriedade. Porque em um momento na minha vida, eu percebi que a questão do perdão não trazia, como é que eu vou dizer, não velava a amizade. Muito pelo contrário. Todas as vezes que eu liberava o perdão, eu percebi que aquela pessoa ela voltava a fazer novamente. Mas o primeiro grande impacto de uma situação que eu sofri foi quando eu perdi algo e foi uma quebra de um laço muito grande, que foi um laço de quebra materno, por meio de situações que foram criadas, né? E muitas das vezes a gente não entende, mas a gente precisa engavetar aquilo momentaneamente para sobreviver. Você não esquece fendas, né? Você está numa linha retinia e você precisa caminhar, você precisa marchar, você precisa dar continuidade à sua vida. Você não pode se enterrar por causa de questões que criaram para você. Essa é que é a realidade, né? E eu estava vivendo uma situação, né? Uma emboscada, um laço que foi criado para minha vida muito grande, e eu sabia que aquilo ali era para me matar. Né? Muitas das vezes existem laços, aleluia, que vêm para matar você, que vêm para poder sufocar o seu ministério, vêm para poder acabar, mas nada vai poder apagar a luz do teu ministério. Não importa o tamanho da cilada, da emboscada, da mentira, aleluia, glória a Deus, da injustiça que você sofreu, nada vai apagar a luz do teu ministério. Aleluia. Ainda que você tenha sido jogado em Lodebar, lá Deus tem poder para te arrancar e te dar uma nova vida. E mediante aquela situação que eu sofri, eu carreguei durante anos, e isso me ocasionou em um momento um terrível fluxo de sangue. Durante 8 meses, eu fiquei como uma mulher hemorrágica. Eu fiquei como a nossa aqui missionária acabou de falar sobre ela. Eu fiquei como aquela mulher sangrando sobre 8 meses. Até que um dia, Deus começou a falar comigo sobre essa questão e que era necessário que houvesse perdão. E eu me ajoelhei na sala da minha casa, dobrei os meus joelhos, lhe falei o nome da pessoa e disse, eu te perdoo. Como se aquela pessoa estivesse ali na sala comigo. Eu olhei nos olhos dela, mas na verdade era o meu sofá. Eu olhei nos olhos dela, ela passou, mas era a minha parede. Mas era como se ela estivesse ali, os meus olhos se encheram de lágrimas. E eu liberei o perdão sobre a vida dela, e o Espírito Santo veio sobre mim e falou assim, mulher, cadê o teu fluxo? E quando eu cheguei no banheiro não havia mais nada. Eu havia sido curada, o perdão cura. Aleluia, o perdão liberta. Existem cadeias, Alabacibe, a qual você está preso, que está sendo ocasionada por essa sensação que você está carregando dentro de você. Ressentimento, injustiça. Hoje eu quero te dizer, se você for capaz hoje, porque perdão não é uma questão de escolha, perdão é uma decisão. Decida hoje por perdoar, por liberar esse perdão dentro de você. E você vai viver um novo tempo para a sua vida. Recebe a cura agora em nome de Jesus. Amém. Está conosco aqui, acabou de chegar, a nossa querida Raquel Coutinho, veio de longe, né, Raquel? Boa tarde a todos, vim de longe, mas eu não podia deixar de estar aqui, recebi esse convite muito especial para estar compartilhando a palavra de Deus, e aí até os confins da terra é isso, né, você se deslocar e fazer com que a mensagem seja propagada. Então, muito obrigada, Patrícia, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Amém. Nós estamos falando aqui, Raquel, o tema do programa é valorização da vida. Sim. E a gente sabe que hoje a cultura da morte tem entrado com muita força, né? Desde o princípio do mundo, mas hoje nós estamos vivendo uma desvalorização da vida. E Verdade. As pessoas não entendem mais o porquê estão aqui, o que estão fazendo. O amor de muitos está se esfriando. Nós estamos vivenciando coisas e presenciando coisas que nunca imaginávamos presenciar. E Verdade. Os dados que não são seguros, mas é o que a gente tem de informação, dizem que a cada segundo 3 pessoas atentam contra a sua própria vida e uma é bem-sucedida. Por dia são 38 tentativas de suicídio
de pessoas que tentam tirar a sua própria vida. Você acredita que essa desvalorização da vida tem se dado por conta desse esfriamento do amor, por causa da facilidade, que hoje as pessoas têm tudo com muita facilidade, então acho que isso tem sido um fator determinante para as pessoas não valorizarem, não ter aquela ânsia de conquistar, porque eu sou de uma época onde, eu até falei isso na ministração, né, no sábado, que a gente lavava roupa no tanque. Eu ainda peguei, né? Eu era criança, mas eu via minha mãe lavando roupa no tanque com sabão de pedra. Para fazer a pizza, você tinha que sovar a massa, né? Ficar botando um pedacinho na água e toda hora a gente ia lá, criança, olhar para ver se a massa cresceu. Agora você liga, tem o iFood, tá tudo muito fácil. Então, tudo na mão, eu acho que as pessoas estão perdendo essa questão da valorização. Sim. Você acha que isso tem influenciado? Bom, eu acho que hoje a gente nunca viveu uma era tão intensa, uma era tão agitada, e a maioria das vezes as pessoas não estão perdendo o valor da vida, elas não conhecem o valor da vida. Meu Deus. Essa é uma diferença muito grande, e as pessoas estão extremamente distraídas. Hoje em dia, tudo é muito midiático, a internet, ela suga a sua energia mental, espiritual, e ela tá aqui o tempo todo. Se você faz um jejum detox de internet, de Instagram, você começa a ter abstinência como se você realmente estivesse dependendo daquilo. Então, toda essa evolução da internet, evolução dos meios eletrônicos, estão servindo de distração, principalmente no meio da igreja. Hoje as pessoas não estão mais preocupadas, eu vim até refletindo sobre isso, o que é ir até os confins da terra. O que é pregar fora das quatro paredes. As pessoas já não têm mais noção. E essa semana eu escutei isso, a gente vendo um vídeo muito antigo de missionários batendo de porta em porta, entregando panfleto. As pessoas não fazem mais isso. A interação aqui pessoal de conhecer, de abraçar, de estar no meio está sendo substituído. E hoje, infelizmente, as pessoas estão caminhando para essa desvalorização da vida e, às vezes, até chegando no mais profundo abismo, que é tirar a sua própria vida porque não conhecem o seu próprio propósito. As distrações da vida estão nos cegando a ponto de não sabermos mais quem somos, para que estamos aqui, o que devemos fazer da nossa vida. O propósito já não tem mais estímulos sobre nós. Então, infelizmente, a gente vê que adolescentes, jovens estão recebendo muito mais dinheiro, capitalizando muito fácil, ganhando, conquistando, comprando. A facilidade. Você vê jovens hoje muito mais lá na frente do que os seus pais, os seus avós estiveram anos para conquistar alguma coisa. Mas isso está abafando a verdadeira natureza do homem. Porque o homem, ele intrinsecamente, ele tem uma necessidade de um adorador. De buscar um Deus, uma adoração, uma entrega. A palavra do Senhor nos diz que a natureza mesmo, a nossa natureza clama por adoração. E eles não sabem mais o que é isso. Não tem mais essa natureza espiritual. A carnalidade, ela realmente está falando muito mais alto, levando até realmente esses dados serem efetivos nos nossos dias, infelizmente. Meu Deus. Vanessa, quando a gente olha de fato e de verdade para tudo que tem acontecido à nossa volta, e quando a gente vai fazer um contraponto com a palavra de Deus, porque a gente começou o programa falando de dor, falando de sofrimento, falando de tribulação, né? Hoje, desde cedo, a gente está batendo aí nesse mesmo assunto, né? Falando dessa questão do propósito, inclusive. Mas quando nós olhamos o que as pessoas que vieram antes de nós suportavam, quando a gente olha para Jó, é verdade. Dá vergonha. Da vergonha da proporção que essa geração está tomando, justamente por conta dessas facilidades que agora nós temos, e aí sobra tempo
sobra tempo para a gente somatizar. Porque as doenças psicossomáticas, que é o nome, é uma somatória de várias deficiências na nossa alma que acabam atingindo o nosso corpo físico. Então, eu acho que esse distanciamento de Deus é o que está fazendo, de fato, a gente saiu de um vazio existencial para entrar numa crise de identidade. Não é isso? Fala no microfone. Exatamente. Ontem mesmo eu estava pensando nisso, que na época passada, né, nos tempos antigos, as pessoas tinham mais reverência ao Senhor, né, tinha mais respeito. Hoje em dia não estão tendo. E aí é um culto que perde, é um estudo bíblico que perde e vai colocando tantas coisas na frente, como ontem mesmo eu ouvi, né, de uma pessoa falando assim, domingo que vem a gente deixa de ir pra gente passear. E aí eu falei assim, não, domingo que vem é o domingo do Senhor. Então são coisas que você vai colocando na frente, né? Que vai colocando, que vai deixando de fazer coisas que no tempos antigos não tinha isso. Eles jejuavam mesmo, eles buscavam de verdade. Por mais que tinham mesmo situações difíceis que eles passavam, mas eles tinham um respeito muito grande pela palavra. Eles tinham respeito por Deus. Hoje em dia, isso está se limitando, está se perdendo, né? Hoje em dia, nós temos facilidades, como ela mesma falou, a internet. Às vezes a pessoa deve pensar assim, eu vou assistir o culto, vou estudar a palavra pelo celular. E estão deixando de ir até mesmo o templo do Senhor, onde tem a unidade. Precisamos um dos outros, né? Foi falado aqui de aflição, de tantas coisas que a pessoa passa e às vezes guarda para si. E se a gente não se ajuntar, e se a gente não ter esse contato físico, né, de se abraçar e falar um pouco do que está sentindo, como que vai ser? Vai ficar isolado dentro de casa, em cima de uma cama, né, mexendo no celular o tempo todinho. E às vezes um momento tão especial é um momento onde o Espírito Santo vai falar, vai usar. E ali o Senhor, ele faz tantas coisas boas. Então, estão deixando as coisas, né, as coisas mais importantes para poder fazer aquilo que tem sentido no coração de fazer. E nem sempre é assim. Aonde o inimigo vai ganhando espaço. Aonde o inimigo ele vai entrando. Aonde ele, quando a pessoa for ver, já está longe. E aí, onde, como eu falei hoje, vai dando mais ouvido à voz, né, das pessoas e do inimigo do que a voz de Deus. Amém. Né? Nós vamos assim para um rápido intervalo e já voltamos já com o programa Entre Mulheres. Você está ouvindo o programa Entre Mulheres. Você já conhece o SEM Brasil? Muito mais que uma associação, um ministério, que tem alcançado mulheres e restaurado famílias. Você também pode fazer parte dessa junta missionária. Informações pelo WhatsApp 21 98305 3930. 98305 3930. SEM Brasil. SEM Brasil. Restaurando famílias. Voltamos a apresentar o programa Entre Mulheres. Eu vou ouvir a pastora Rafa primeiro, e depois eu quero ouvir a Nath, que é a mais novinha aqui, e para que ela possa expor qual é a visão que ela tem de vida, né, dessa idade. Você tem quantos anos, Nath? Eu tenho 10 anos. 10 anos. Já 10 anos, já nesse tempo, né? Na minha época, 10 anos era, né? Agora, 10 anos já está anos-luz na frente. Então, já vai pensando aí que daqui a pouco a tia vai falar com você a respeito da vida. É interessante que, de tudo que a gente já ouviu até agora, essa questão do desperdício, né, de tempo, de emoções, porque agora as pessoas se sentem muito carentes, essa carência que emana, tudo isso está culminando num resultado,
que é o desequilíbrio. A gente que o tempo inteiro busca o equilíbrio, né? E com esse desequilíbrio é muito mais difícil a gente identificar a necessidade de se estar perto do nosso Criador. E a gente começa a preencher os espaços que só Ele pode ocupar na nossa vida com coisas ou com pessoas. Há uma artimanha maligna na era presente, que é substituir sinais por ruídos. E nós temos que ter muito cuidado com os ruídos, porque Deus nos dá sinais. Os sinais estão aqui. Ó. Os sinais seguirão aos que creem. Então, os sinais não podem ser substituídos por ruídos. O problema é que a nossa geração é uma geração superficial. Ela é uma geração rasa. Ela é uma geração mediana. É uma geração que esquece, de acordo com a fala da minha amiga Vanessa, né? Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, uma geração que não entende que a prioridade é o reino de Deus, é a geração que vive ouvindo ruídos e deixando de enxergar os sinais. Meu Deus, muito forte isso. Agora eu quero ouvir a Nath falando qual é a sua visão. Qual é a sua visão? Bem rápido, porque ele está ali com o olho, com o dedo. A sua visão de vida. O que é a vida para você, Nath? Para mim, a vida é muito importante, porque para Deus, a nossa vida é muito importante. Então, em vez da gente ficar no celular, no Instagram, essas coisas, tem que buscar primeiro o reino dos céus, depois as outras coisas Ele vai colocar na nossa vida. Que coisa linda! Então vamos começar agora com a pastora Nívia de novo. As suas considerações finais, o que você quer deixar para os nossos ouvintes acerca da valorização da vida? Uma palavra. Fosse resumir tudo numa palavra. Bom, a minha vida, para mim, a vida ela se resume em entender o seu valor em Cristo, como pessoa, porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida, né, por aquele que Ele amou. Amém. Não houve nenhum sacrifício, não vai haver nenhum sacrifício de ninguém, nenhum ser humano, como Cristo nos amou. Então, que esse seja o amor mais valorizado, né? E que a gente venha se valorizar por Ele e não pelas expectativas dos outros, né? De conquistar o amor dos outros. Porque quando você coloca tudo isso nas pessoas, você se frustra, mas quando você coloca isso em Deus, você vê o quanto você foi importante, porque você está vivo, porque um sangue jorrou por você. Amém. E você, Cris? Resume aí numa palavra a valorização da vida para você. Para mim, eu posso resumir numa palavra que se chama, no caso, né? Eu vou resumir com uma palavra e vou dizer lute. Lute. É necessário. Você precisa lutar. Esforça-te, tem de bom ânimo. Exatamente. É isso. A palavra do próprio Deus para Josué, né? Josué capítulo 1, Deus vai falar ali, né, mediante os versículos, vai falar com ele, seja forte e corajoso. Então é isso que nós precisamos nesse tempo. Né? Aprendermos a lutar, a guerrear, a galgar, né? E vencer em Cristo Jesus. Amém. E você, Raquel, que vai ter que voltar aqui para participar, né? Ela confundiu o horário, mas tudo bem. E o importante é que você veio e está conseguindo participar conosco. Numa palavra para os nossos amados internautas e ouvintes, o que você deixaria aqui nessa tarde? Bom, sobre a valorização da vida, o que eu sempre aconselho, alinhamento. Alinhamento ao propósito de vida que Deus estipulou para você. Todos nós temos um propósito e às vezes a gente se perde com tantas demandas, tantos afazeres, tanta correria, tanta vontade de conquistar e a gente se perde naquilo que é essencial. Realmente as distrações, elas precisam ser silenciadas para que a voz de Deus ecoe dentro de nós sobre o que nós precisamos fazer sobre a nossa vida. Coisa linda! Missionária Vanessa, numa só palavra,
que você poderia deixar nessa tarde? Eu quero dizer que a sua vida importa. Deus, Ele te ama muito. Ele tem um projeto lindo na sua vida. De repente você pode estar achando que você não presta e de repente deve se perguntar por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Eu quero te dizer que Deus, Ele te formou de uma forma muito especial e Ele, né, escreveu isso em João 10:10. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele te deu a vida. Ele te deu a vida para que você tenha vida e vida com abundância. Escute o Espírito Santo de Deus, porque Ele tem um projeto muito lindo na tua vida. E eu quero dizer aqui, resumidamente, a sua vida importa. Amém. Você, Nath, fosse resumir a vida para os ouvintes, o que é a vida? O que você diria para eles? Que a sua vida importa, não importa o que aconteça. Glória a Deus. Linda, parece com você, ela. Vai, fala, que olha o Júlio. Cristo é a valorização para a sua vida. Em Cristo, você é uma nova criatura. Um beijo para toda a família Aderf, minha ovelhinha que está assistindo aqui, Roberta. Beijo. Beijo para todos os ouvintes que estão assistindo a nós nessa tarde. Deus abençoe. Amém. Deixa eu falar uma coisa para a gente encerrar. Eu quero agradecer a participação de cada uma. Foi um programa maravilhoso. E a gente vai separar para todo mundo vir num programa para vocês poderem falar, ter mais oportunidade de fala. Eu quero dizer para você que nos assiste, que nos ouve agora, você não tem prazo de validade. Não tem. O teu destino é a eternidade. Faça um reposicionamento. Com Cristo é mudança de rota, mudança de mentalidade. Viva uma cultura que não é da terra, uma cultura do céu. Deus tem algo extraordinário para a tua vida já escrito. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Terça-feira que vem nós estamos aqui para gravar o programa Entre Mulheres, que vai ao ar todo sábado às 17 horas aqui por essa rádio que é uma bênção, a rádio que faz bem. Tenha uma tarde abençoada e cheia da presença de Deus. Você acabou de ouvir o programa Entre Mulheres.